Obrigado, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, né, de poder dar essa palestra, né? Vai ser breve, enfim, né? Acho que pode sentar, né? Tá tranquilo? E a apresentação já pode ser iniciada, por favor. Eu vou ter retorno? Eu tenho retorno aqui? Tá bom. Eu preciso ficar acompanhando. Então, assim, agradeço mesmo a oportunidade. Eu amo fazer isso, faço com a maior boa vontade, né? Há 15 anos já estou na Previdência Social, eu sei o meu papel que eu tenho na Previdência, né? Não faço somente o básico, acho que a gente tem que fazer sempre, andar a segunda milha, né? A gente sempre tem que abençoar a vida das pessoas com aquilo que nós temos de dons e talentos, eu sempre acreditei nisso e não vou mudar, né? E a ideia da apresentação, eu queria que todos prestassem atenção, não na forma da sua, prestando atenção, isso se aplica na minha vida. Eu quero que vocês prestem atenção, principalmente para os pastores, né, que conseguem ter uma visão bem ampliada, porque a gente tem essa obrigação de entender a legislação brasileira, aqui a previdenciária, para a gente poder abençoar a vida das pessoas. Isso é fundamental. Ver um cidadão e imaginar o que pode acontecer no futuro, daqui a 10, 15 anos. E a gente tem que ter essa mentalidade. E é agora que faz a diferença. Então, a apresentação aqui não saiu. Agora sim. Aí, beleza. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Se não, a apresentação está disponível, ela está livre para depois ser compartilhada nas redes sociais, não tem impedimento nenhum. Eu quero que vocês pensem o que é previdência social. Essa lâmina é a mais bonita de todas nas apresentações, se tivermos só ela é suficiente. Porque eu quero dar uma palestra mais motivacional do que técnica. A técnica a gente entra no site gov.br/INSS e tira as dúvidas por lá. Mas assim, a Previdência é um sistema de proteção social que, mediante contribuição, então é importante que nós estejamos contribuindo para a Previdência. E ela assegura o sustento dos trabalhadores e dos familiares, ou seja, da própria pessoa que contribui, que é o trabalhador, e dos familiares são os seus dependentes, os filhos, a esposa, tá? Ou os pais, dependendo do caso, por ocasião da aposentadoria. Porque a gente quer contribuir para o INSS, qual é o objetivo? Para poder se aposentar, né? Essa é a grande ideia. E porque a aposentadoria justamente fala, né, se recolher aos seus aposentos, para depois descansar de uma vida toda trabalhando, né? E, enfim, esse é o principal carro-chefe assim, da Previdência. E também por causa de doenças, invalidez. Ao longo da nossa vida, nós ficamos doentes. O corpo é frágil. E, inevitavelmente, alguém adoece. Não tem condições de trabalhar temporariamente. Quebra uma perna, né? Precisa fazer uma cirurgia, enfim. Ou invalidez, o que não é muito bom, mas acontece, né? Tu não tem mais condições de trabalhar. Aquela incapacidade que tu tem gerou a impossibilidade de trabalhar pelo resto da vida. Às vezes, doenças do coração, né? Às vezes te impossibilita trabalhar pelo resto da vida. Então, olha a importância de estar contribuindo, né? Gravidez, salário maternidade. Daí esse é o xodozinho, que eu gosto de falar muito, né? Porque é uma oportunidade que as mamães têm de se afastarem por 4 meses para ficar cuidando do bebê. E o INSS paga esses 4 meses, né? Prisão, caso alguém apronte, a família fica recebendo o benefício, né? E morte, ou a morte é a pensão por morte, né? Então, aqui eu vou dizer uma coisa, não sei se isso assusta, mas todos nós vamos morrer um dia, é fato, acontece, faz parte do plano de Deus isto. A pergunta é se nós estamos protegidos e preparados caso isso aconteça. Hoje, não é amanhã, tá? É hoje, na data de hoje. Ou mesmo idade avançada.
que agora a Previdência mudou um pouco o conceito, a gente só se aposenta agora por idade, praticamente, né? Então, essa apresentação eu acho bonita, a lâmina ali em cima fala assim, ó, antes mesmo de nós nascermos, a gente está protegido pela Previdência Social, porque a mamãe está contribuindo para o INSS. Nós estamos na barriga da mãe. Caso a mãe tenha alguma hemorragia, né, algum problema durante a gravidez, ela pode se afastar no auxílio-doença, para poder cuidar da gente que está na barriga. E depois, quando nasce, a mãe para por 4 meses. É injusto 4 meses, mas a gente vai lutar um dia para ser 6, né? Que nem outros países. Mas por enquanto é 4 meses. Ela cuida da gente aqueles 4 meses, dedicação exclusiva. Ao longo da vida a gente cresce, tem doenças, ou uma invalidez, enfim, e temos direito a esse benefício porque estamos protegidos. A gente se aposenta, conquista esse privilégio, né, essa bênção divina, e um dia morre. E mesmo após a morte, a Previdência Social continua na família em forma de pensão por morte. Pensaram assim, ó, o impacto que dá e a importância de nós verificarmos se os nossos estão contribuindo para a Previdência, para uma questão de proteção social. Mas eu não vou contribuir porque vai falir a Previdência um dia. Não, gente, isso não vai acontecer, quebra o país. A economia do país está alicerçada na Previdência. Isso não vai acontecer. Vai diminuir o valor, aquela coisa que está sendo discutida da reforma, né? Mas o direito e a Previdência continuará existindo. Isto não vai mudar. Então, vale a pena contribuir, o dinheiro retorna em benefício para ti ou para a família, tá bom? Pode passar a próxima apresentação. Bom, quem aqui está com carteira assinada é um empregado. Este cidadão está protegido pela Previdência. Essa pessoa a gente não precisa se preocupar muito, tá? Porque a empresa está contribuindo para a Previdência Social. Tu só precisa verificar se a empresa está ou não fazendo o recolhimento. Trabalhadores avulsos que trabalham filiados a sindicatos, enfim, também estão tranquilamente protegidos, porque eles são obrigados a fazer os recolhimentos, assim como o empregado doméstico. E aí começa a entrar agora as nossas preocupações. Observar se as pessoas que trabalham como doméstico, o empregador está contribuindo para o INSS, tá bom? A gente tem que se certificar disso. O contribuinte individual, que é a maioria de nós, porque pastores são ministros de confissão religiosa de acordo com o Código Brasileiro de Ocupação. Nós, enfim, né, devemos estar contribuindo, só que o problema do contribuinte individual é você mesmo tem a responsabilidade de fazer a contribuição previdenciária. Ninguém vai fazer por ti isso. Então, é por isso que eu estou me dedicando hoje, de manhã e de tarde aqui, ou de noite, para atender vocês, para a gente ver em que situação nós nos encontramos e se precisamos voltar a contribuir para a Previdência. Então, o contribuinte individual, a minha preocupação é que ele não recolhe. Porque, enfim, depois eu recolho, e morre. Daí não tem direito à pensão por morte familiar. Tá bom? Isso acontece direto no INSS. O segurado especial é o agricultor. O agricultor é a pessoa que a gente menos se preocupa, porque eles estão sempre contribuindo. Lá em Tavares, por exemplo, na região de Tavares, planta muita cebola. E os agricultores recolhem no bloco de notas do produtor rural. Esse daí não precisa se preocupar, porque o bloco de notas do produtor, né, identifica ele como um segurado da Previdência. E temos os segurados facultativos e os facultativos baixa-rendas, que não são segurados obrigatórios da Previdência. Geralmente, a gente associa a mulher, não necessariamente. Mas a mulher, ela pode contribuir para a Previdência, essa dona de casa, de forma facultativa, por espontânea vontade, para poder ficar segurada a Previdência. Porque os demais ali do lado esquerdo são os segurados que exercem atividade. Tanto que no folheto que eu passei para vocês, eu coloquei ali uma coluna, logo no início, chamado Contribuinte Individual, e pode passar a lâmina agora. O contribuinte individual tem várias formas de recolher. Eu vou falar bem rapidinho aqui. Ele recolhe sob 20%,
porque ele pode recolher sobre um valor maior que salário mínimo. Caso você queira recolher sobre R$ 5.000, que é um salário bom, né? Enfim, 20% é 1.000. Então, todo mês tem que recolher R$ 1.000. Enfim, 11%, o outro código, é para quem recolhe só sobre 11% do salário mínimo. Daí, exclusivo, vai ser daí a média das contribuições vai ser sobre o salário mínimo. Mas é uma maneira fácil da gente incentivar as pessoas a contribuírem nesse código. Esse código 1163 na Guia da Previdência é um carnezinho que tu compra, preenche esse código, o número do teu PIS, esse valor, e todo mês fica recolhendo sobre 11% do salário mínimo. Se aposenta por idade, tem direito a todos os benefícios que eu vou falar, menos aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, enfim. E o MEI, que é algo que começou já faz 10 anos, não, mais 15 anos já, 15 anos. E o MEI tu pode recolher sobre 5% do salário mínimo. O problema é que abre um CNPJ, daí tu tem obrigações mensais de fazer o recolhimento. É a única diferença. Mas é uma grande vantagem para quem quer empreender. A ideia é fazer com que aquela pessoa que é doceira, né, que é a cabeleireira, comece a contribuir e se formaliza com o CNPJ. Pode tirar empréstimos no banco a um juros menor. E, enfim, tem uma série de vantagens, né? É uma maneira de incentivar as pessoas também a trazer a formalidade. E fica socialmente protegido. Então, vale a pena. Essas duas, dos 11%, dos 5%, vale muito a pena, né, gente? Não é muito. E quando ganha benefício da Previdência, é salário mínimo. Olha que grande vantagem. Ao longo da vida, se uma pessoa quer se aposentar por idade e fica pagando sobre os 11%, vai gastar aí 20, 25 mil reais. Em 2 anos, 3 anos de aposentadoria, já recupera o dinheiro investido. Okay. Não tem lugar, não tem banco que vai oferecer essa vantagem, né, gente? Pode passar. E o outro é o contribuinte facultativo. O facultativo que quer contribuir valor maior que salário mínimo, paga sobre 20%. Ou, enfim, quer pagar só sobre 11%, a dona de casa ali, paga nesse código 1473, 11%. É semelhante ao contribuinte. Por que tem essa diferença? O contribuinte individual é a pessoa que presta serviço. Ela ganha dinheiro fazendo alguma coisa, tá bom? E o facultativo é porque fica em casa e quem vai pagar é o marido, ou o cônjuge, vamos dizer assim. E um que eu quero falar rapidamente sobre os 5%, que está gerando muito problema na Previdência, é a facultativa baixa renda dona de casa. Ela recolhe 5%. Por que ela recolhe? Porque a vizinha se aposentou pagando 5%, eu também vou fazer. Não é bem assim, gente. Para recolher sobre 5% a dona de casa, nessa alíquota reduzida, que dá R$60 por mês, tem que estar no CadÚnico, inscrito. E a renda da família não pode ser maior que 2 salários mínimos. Praticamente a renda do marido. Tu não pode ter renda, porque se tu tiver renda, tu é contribuinte individual. Não é esse caso, então. Então, recolhe sobre 5% a dona de casa, né? Nós fazemos uma validação no dia que pediu um benefício. Se não, tu pagou indevidamente esses 10 anos sobre 5%. Daí tem que complementar uma diferença para dar os 11% ali, que seria uma diferença, então, de 6% para recolher cada mês que tu recolheu a menor. É só esse estresse que as pessoas têm na hora da aposentadoria por idade, geralmente, né? Fazer esse recolhimento. Mas se tu está legalmente inscrita no CadÚnico, tu tem direito a recolher sobre esse código 1929, recolhe sobre isso. Porque daí tu não precisa recolher sobre R$133, gente, recolhe sobre 60. Olha que economia que é, tu economiza 60 e poucos reais todo mês. Faz falta na mesa de muita gente, esse dinheiro é incrível. Por isso que a gente tem que ponderar para ver o que é o melhor para cada um, tá bom? Mas dúvidas específicas a gente tira depois. Próxima. A aposentadoria por idade ficou pequenininho ali, mas daí eu coloquei nesse papel os 14 principais benefícios da Previdência. É que hoje a aposentadoria por idade, gente, tem que ter 60... Esse ano, por causa da reforma, tem que ter 61 anos e meio. E a partir do ano que vem, é 62 anos a mulher.
tem que ter para se aposentar. E olha, em Portugal é 68, tá? Então a gente ainda está bem. E que o Congresso não saiba, né, que é 68, senão muda. E o homem é 65. Na reforma não teve essa mudança, o homem tem que ter 65 anos. Tem que ter 15 anos de contribuição, tanto o homem quanto a mulher. Mas na reforma, quem começa a contribuir a partir de agora, o homem tem que ter 20 anos de contribuição e 65. Nós que estamos ainda na época de transição, quem já contribuiu antes da emenda, que é em 2019, né, que é a data da reforma, daí o homem pode ainda continuar sobre 15 anos. Então, assim, ó, o que eu quero trazer para vocês, uma coisa importante que poucos falam. Quem está contribuindo e se programando para se aposentar aos 62 anos a mulher, ou 65 o homem, estamos tranquilos. E quem não está contribuindo ainda? A gente precisa identificar no nosso meio pessoas que estão, por exemplo, com a idade de 47 anos. Vou pegar um caso bem simples. 47 anos de idade a mulher. Significa que se daqui a 15 anos ela continuar contribuindo por 15 anos, quando ela chegar aos 62, está aposentada. Olha que fantástico que é isso, né, gente? Poder saber que aos 62 eu vou ter uma renda fixa de salário mínimo, que seja, entendeu? Mas olha que paz social a gente traz no meio daquele grupo familiar. Essa é a visão que a gente tem que ter. Ou uma mulher que está com 55 anos de idade e nunca contribuiu. Ué? Quando tiver 70 anos de idade, né? Porque tem que ter 15. 15 e a idade. Ela vai ter 62 anos, mas como ela tem 55 e começou a contribuir, aos 62 anos ela vai ter só 7 anos. Então ela vai ter que continuar contribuindo. Mas vale a pena, gente, investir e abrir a mente das pessoas. Ó, é só continuar contribuindo. Ou o período rural que tu tem lá atrás vai contar para a tua aposentadoria, vai somar. Tá? Pode passar. Pode passar essa lâmina também, que eu acabei resumindo as duas em uma só. E a aposentadoria por tempo de contribuição é o nosso carro-chefe, né? Que as pessoas querem se aposentar o mais cedo possível, para poder ter uma renda, né? Enfim, garantida. Antes da reforma, até novembro de 2019, bastava o homem ter 35 anos, e não importava a idade, e a mulher 30 anos. É só isso. Esse era o fator para poder ter direito. Não interessa se tinha 45 anos de idade ou 50 anos de idade, né? Bastava ter essa condição de ter contribuído por 35 anos o homem, pum, tinha direito ao benefício. Claro que quanto mais cedo se aposentar, o valor diminuía por causa de um negócio chamado, que a gente conhece, né, de fator previdenciário, que vai diminuir o valor. Pode passar a apresentação. Eu vou apresentar rapidamente 4 regras de transição, só para vocês terem um conhecimento geral, tá bom? Não adianta se atender muito a essas regras aqui, que não vale a pena agora. A regra de transição 1, 2, 3 e 4, que eu inclusive fiz um quadrinho para vocês embaixo, não ficou muito claro, mas se digitar inclusive no Google, regras de transição de aposentadoria, ele fica maior e dá para ver. É que a regra de transição número 1 está forçando que, além de tu ter 35 anos de contribuição ou 30 anos a mulher, tu também tem que ter a tua idade mínima. Idade mínima não, desculpa. A tua idade mais o tempo que tu tem de contribuição tem que dar uma pontuação. Esse ano é 99 para o homem e 89 anos para a mulher. Então, eu tenho que ter 30 anos a mulher e mais 59 anos de idade. Ou 32 anos a mulher e 57 anos de idade. Mas, no mínimo, 30 anos de contribuição. Casando as duas informações, tem direito a esse benefício. Pode passar a próxima. A outra regra de transição, que desde 2019, é que tem que ter uma idade mínima. Esse ano é 57 anos a mulher e o homem é 62 anos e meio. Além de ter 30 anos de contribuição ou 35. A coisa apertou, né? São regras de transição até extinguir essa aposentadoria que não vai ter mais no futuro, gente. Próximo. A regra de transição número 3 é um pedágio que tu tem que pagar o sistema faz um cálculo, quanto que tu contribuiu até 2019. A 3. Pode passar a próxima apresentação. Isso.
Ah, ficou pequenininho ali. Eu vou explicar. É assim, tu tem que ter pelo menos 28 anos de contribuição a mulher lá em 2019 ou 33 anos o homem. E pagar um pedágio, um adicional de 50% do que falta, né, para se aposentar, então, por tempo de contribuição. Então, se o homem tinha 33 anos em 2019, falta 2 anos para fechar 35. Um pedágio de 50% é 1 ano. Então, ele tem que ter 35 mais esse pedágio. 1 ano. 36 anos. É que cada vez está aumentando a quantidade de tempo para se aposentar, né? Número 4, a regra de transição número 4. É um pedágio de 100%. A pessoa tem que... O que tu teve em 2019, o que falta para atingir 35 anos, e tu pagar um pedágio de 100% sobre isto. Então, se tu tinha 30 anos, o homem, em 2019, para 35 é 5. 100% de pedágio é esse 5. Então, 35 mais esse 5, 40 anos. Vai se aposentar com 40 anos de contribuição. Ou 41, 42 anos. Vai trabalhar a vida inteira e não se aposenta nunca. Vai chegar e vai se aposentar por idade, que é mais próximo, né? Que daí precisa de menos tempo, enfim. Pode passar, por favor. Eu quero comentar sobre uma outra aposentadoria que atinge muito nós no Rio Grande do Sul, e a gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante nós contribuirmos para a Previdência, porque nós não sabemos o dia que vem a tempestade na vida. A gente não faz ideia. O nosso corpo ele é frágil, gente. Pode quebrar, pode dar problema. E acontece muito. Perder uma perna, estou sendo bem radical, mas é para dar impacto mesmo. E aí, como é que tu vai fazer para trabalhar se tu é caminhoneiro? Não consegue fazer as marchas do caminhão? A gente te aposenta por invalidez. Mas tem que estar contribuindo para a Previdência. E a Previdência tem algo que se chama carência. Número mínimo de contribuições previdenciárias. Que no caso da aposentadoria por invalidez, antes da data da tua invalidez, contribuir por 12 meses. Tem que estar contribuindo para a Previdência. Então, já vamos se programar. Se não acontecer, melhor ainda, né, gente? A gente espera que não aconteça. Mas um acidente de carro pode acontecer N situações. Olha só a próxima lâmina. Eu fiz essa estatística de propósito. 2020 e 2021, para dar um impacto na vida de vocês. Rio Grande do Sul, tá bom? Ficou pequenininho a apresentação, mas quem está vendo remoto, acho que enxerga bem. A principal motivo da aposentadoria por invalidez no Rio Grande do Sul, o que estava em número 1, em 2020, essa CID ali, ó, acidente vascular cerebral. Quem é que aqui está isento de ter um acidente vascular? Todos nós estamos propensos a ter um acidente. Olha como é o número 1 de invalidez, porque paralisia, provavelmente, né? Dá uma paralisia no corpo, enfim, não consegue mais trabalhar. Acontece com muita frequência. Está em disparado, número 1. Depois tem outros ali, né? E tem um que me preocupa, que é a neoplasia maligna da mama, a CID-C50. Não é o top 10, o top 20, que esse aqui é o top 20. Mas ele está sempre junto ali, ó, inclusive em 2021, da mama. As mulheres têm que se prevenir. E os homens parece que está aumentando também, né? À medida que vai sendo feito também. Vamos tomar cuidado com essas doenças, as principais. Atinge a gente com muita tranquilidade, gente. É demais o que tem. E eu estou falando dos que foram concedidos. Eu só tirei dos que foram concedidos, pastor. Não daqueles que foram negados porque não estavam contribuindo para o INSS. É tão triste, sabe? Ir na perícia médica e o perito dizer não tem direito ao benefício, porque tu não está contribuindo. E daí tu tá ali, ó, com acidente vascular cerebral. Daí a notícia no jornal é INSS nega o benefício. Nega administrativamente, que a pessoa não estava recolhendo, né? Feito, pode passar. Auxílio doença, que é aquele que a gente fala, se encostar no INSS, esse é aquela temporária, a incapacidade temporária. Quebrou
né? Precisa fazer uma cirurgia, enfim, nos rins e tudo, só precisa ficar 5, 6 meses afastado. Esse é o benefício que é mais requerido no Brasil. E eu quero mostrar a próxima apresentação para ver os motivos em 2020 e 2021 que mais levou a requerer no Rio Grande do Sul. A CID-M51, transtorno de disco lombar, né? E em 2021 foi o coronavírus, impressionante. A quantidade de pessoas que se afastaram, né, para o problema do coronavírus. E continua ali, ó, câncer do mama, que mais? CIDS-F, transtornos mentais, o grupo de CID-F se somar, é o maior. E coisa boa, né? A gente saber que na nossa comunidade religiosa, essa quantidade diminui significativamente. Olha o impacto que dá. É lindo de tirar essas estatísticas e verem como a gente consegue abençoar a vida das pessoas, né? O impacto que dá na questão previdenciária, né? Pode passar, por favor. O salário maternidade. Daí eu quero falar aqui para as mamães e as futuras mamães. É impressionante a quantidade de mulheres que poderiam ter direito ao benefício e não contribuem para o INSS. Tem que estar contribuindo por 10 meses. Claro, 1 mês antes de ter a concepção. É justamente isso, né? Que nem plano de saúde, né? Senão seria fácil. Estou grávida, vou começar a pagar INSS. Não, daí não dá certo, né? Tu já bateu o carro, tu sabe que o carro vai bater, eu vou fazer o seguro. Na Previdência, então, tem que 1 mês antes começar a contribuir, por 10 meses. Então, quem está planejando, por exemplo, uma gravidez, começa a contribuir para o INSS. Naquele código ali, ó, 1163 do contribuinte individual, o facultativo, paga por 10 meses. Depois, na hora de requerer o benefício, 4 meses de salário mínimo, né? Com mais 13º, dá quase 5 mil reais hoje. Tu investiu ali R$1.000, 1.000 e pouquinho. ou tem uma outra situação que é assim, ó, que as pessoas não sabem. Eu estava contribuindo para a Previdência como desempregada, e agora estou desempregada. Se eu fiquei sabendo que estou grávida, é só pagar 5 meses, que chama-se recuperação da carência, que somado com as contribuições que tu teve no passado, e não importa quando, tem que dar 10. Daí pede o salário maternidade e tem direito ao benefício. É assim, fantástico. Quase todas as mulheres vão ter direito a esse benefício. Tá bom? Daí dúvida específica a gente vê depois. Próximo. A pensão por morte. Bom, eu vou dizer uma coisa. Se a gente vai se aposentar um dia, não sabemos. Mas a pensão por morte é algo certo que vai acontecer nas nossas vidas. O problema é eu atender pessoas lá no INSS e assim, ó, dizer, sabe, ó, não tem direito ao benefício porque teu marido não estava pagando INSS. Gente, tem que pagar pelo menos 1 ano até a data da morte. Ó, não é muito difícil isso. Pagar uma contribuição. Então, nós estamos em setembro. A última contribuição tem que ser setembro do ano passado. Se alguém, né, não tiver mais agora em setembro, a última, pelo menos, em setembro do ano passado. Porque a Previdência tem um guarda-chuva chamado qualidade de segurado. Ela te protege por 1 ano. Então, pelo menos, contribui 1 vez por ano. Pronto? Quer contribuir o mínimo do mínimo? Pelo menos 1 por ano. Por exemplo, todo janeiro eu vou pagar INSS. Mas a ideia, claro, é estar contribuindo constantemente, né? Mas só que isso salva muita gente. Eu tive uma das experiências mais fantásticas. Cheguei em casa, sexta-feira. Olha como a gente tem que ter o Espírito de Deus com a gente. Isso é para você, isso é para a vida. Sexta-feira de noite eu chego em casa, a minha esposa, o Amazonas, um amigo nosso, ele foi internado por Covid. Daí ele tem assim o porte físico que nem eu, aquela coisa assim, e a gente sabe que o coronavírus gosta de uma gordurinha. E daí ele foi internado. Ele foi internado. Mas a probabilidade maior é para nós, gente.
Questão de saúde pública. Os magrinhos se salvam mais no coronavírus. Sabe o que eu fiz? Eu não pensei 2 vezes. O que eu fiz? Claro, conhecedor da Previdência. Fui lá e verifiquei o extrato de contribuição dele. Eu tinha o nome dele, data de nascimento, essas coisas dele, né? Que eu já tinha feito uma outra vez uma consulta para ele há um tempo atrás. Fui lá e olhei. Pá! Não estava contribuindo para o INSS. Ele é dono de um trailer e vende X, assim, vendia X, né? O que eu fiz? O que eu tinha que fazer? O que vocês acham? Imediatamente, fui lá e gerei uma guia da Previdência e paguei na hora, né? E eu só fiz uma oração para Deus, dizendo assim, ó, por favor, que ele não faleça hoje. Porque se ele falecer no dia do pagamento, não pode, né? Mas senão seria fácil, né, gente? Senão seria fácil, né? A pessoa faleceu, tu vai lá no banco e paga. Ah, não dá, né? A gente observa esses detalhes na hora de analisar uma pensão. Daí, segunda-feira ele faleceu, tu acredita? Já estava no sistema, a data do pagamento e tudo. Geramos a pensão por morte para a viúva. Ela teve paz de poder saber que um salário mínimo o marido deixou para ela como garantia, né, para o resto da vida. Olha que tranquilidade. Daí ela pode servir melhor na igreja, porque ela vai ter mais paz para poder servir. Ela vai poder fazer outras coisas, vai ter autonomia, não vai depender de outros. E ela vai usar esse dinheiro para daqui a 4 anos se aposentar por idade. Ela está pagando o INSS para ela se aposentar. Então ela vai ter a aposentadoria e a pensão. Gente, isso é fantástico. É triste a parte da morte. A gente, sem dúvida, triste demais isso. Não tem dinheiro que vai dar essa paz. Mas pelo menos a parte financeira, porque ela não tinha condições de dar conta do trailer, entendeu? De fazer o X, né? Então ela vai poder ficar em casa, tranquila, recebendo aquele dinheirinho. Pode passar, por favor. Aqui é muito assunto, né? E o tempo se esgota. Por penúltimo, quero falar do benefício assistencial à pessoa de idoso e o deficiente. Aqui eu vou falar do idoso. Se a pessoa não contribui para o INSS e nunca contribuiu, e a gente tem que identificar isso, tá bom? E vai chover esses casos, hein, gente? É aquele que nunca contribuiu e faz 65 anos de idade. Vai ter direito ao benefício assistencial ao idoso. Basta ter 65 anos, não ter renda própria, e então o INSS paga todo mês um salário mínimo. Para ele e para ela, também se ela tiver 65 anos, para o casal de idoso. Se ele tem salário mínimo como aposentado, e daí a esposa quer esse benefício, né, ela tem que ter 65 anos, claro, ele também. Daí ele ganha aposentadoria com 13º e ela ganha daí esse benefício assistencial. E para o deficiente, a pessoa deficiente, se a gente encontrar alguém com síndrome de Down, um autista, que o pai não tem renda, ou a renda do pai é muito baixa, para o grupo familiar ali, esse benefício assistencial, ele pode ajudar a família, né? Porque o deficiente vai ter direito. O deficiente só não vai ter direito se o pai ganha bem, né? Enfim, vai ter ali 2, 3 salários mínimos, e daí o grupo familiar ele consegue sustentar a família com aquele dinheirinho que ele ganha trabalhando. Mas é um deficiente muito grave, ele gasta R$1.000. Bom, daí tem justiça também, né? Para entrar e recorrer. A gente tem que estar antenado com isso, gente. Então, no nosso meio, sempre vamos encontrar alguém nessa situação. Requeira o benefício. Se vai ganhar ou não, é outro problema, tá bom? Mas entenderam o que... Eu espero que vocês tenham entendido ao longo aqui da apresentação, meio curta, mas a gente tem que ver, no nosso meio, identificar pessoas que vão ter direito ao benefício. Sabe por quê? Elas não sabem que têm direito. E as pessoas vão recorrer a um advogado que vai cobrar, vai pegar uma boa parte do dinheiro. E como seria bom se nós fôssemos o intermediador direto e só tem que fazer isso, tem que encaminhar. Próxima apresentação, para finalizar. A última é entrar nos canais remotos da Previdência, meuinss.gov.br. Eu coloquei aí, lá embaixo, como é que você faz para saber se está contribuindo ou não para a Previdência. Entra no meuinss.gov, né?
Ali eu botei uma telinha da página inicial, que tu pode marcar perícia, fazer aposentadorias, tirar extrato da Previdência. Isso eu vou fazer para vocês ali hoje, tirar o extrato, quem queira saber, né, que em parte que está, ou se precisa de uma senha para poder acessar o sistema, que às vezes é meio chatinho, de entrar nessa senha Gov, mas todo mundo aqui tem que ter a senha Gov, porque dá acesso aos sistemas do governo como um todo, né? Não é só do INSS. Conect SUS, para saber como é que está a vacina do coronavírus, para saber como é que está teu imposto de renda. Ligue no 135, entrar no 135, ligar no 135 para fazer agendamento, caso não consiga, porque assim, ó, pessoal, mexer no celular não é uma coisa fácil, né? Ainda temos muito problema ainda com a questão digital, acesso digital, o pessoal fala analfabetismo digital, enfim. E se não, liga no 135, tira as dúvidas, né? Enfim, só quero encerrar dizendo assim que a Previdência é maravilhosa. Ela não é um problema, ela é uma solução para nossas vidas. Porque todo mundo aqui, ó, se eu perguntar para vocês, quem na família tem alguém ganhando benefício, vai ter. A estatística vai dar 90% aqui. E se essa pessoa não tiver esse benefício, o pai ou a mãe de vocês, geralmente, quem é que vai ter que arcar com despesa? São vocês. E olha a tranquilidade que é. O meu pai é aposentado, conseguiu se aposentar mais ou menos, assim, tranquilo. Ainda bem que, por enquanto, eu não preciso me preocupar em comprar remédio. Sabe, é uma tranquilidade que dá. Eu me lembro que eu tinha uns 21 anos de idade, mais ou menos, e o meu pai ficou sem trabalho. Por uns 2 anos. Ele já estava aposentado. Tinha comida na mesa. Tinha comida na mesa. A gente não passou fome. Porque a Previdência, religiosamente, pagando sempre o benefício em dia. Ele ia lá, sacava e comprava comida e botava na mesa. Se está bom, se está ruim, realmente a gente precisa melhorar, né? Mas é uma questão que não depende de nós. Eu sou grato. Eu sou grato pela Previdência, o que ela faz comigo pessoalmente, né? E, por fim, fico à disposição, porque, pastor, assim, ó, eu gosto mesmo de poder abençoar a vida das pessoas. Eu sei que eu tenho esse compromisso.